Boa tarde, queridos amigos, boa tarde, queridas amigas. Mais uma vez nos encontramos aqui, reunidos para o nosso estudo do ESD, do estudo sistematizado da doutrina espírita, a qual realizamos todas as terças-feiras, das 18h30 até por volta das 20h30. Hoje, peço desculpas pela não transmissão da aula via Instagram, mas meu aplicativo não teve jeito, ela não funcionou direito. E pelo arrastado das horas, né, tivemos que adotar essa medida. De qualquer sorte, como de costume, iniciemos com uma oração. Querido Pai, querido Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor nos concede e que possamos mais uma vez nos pormos em conexão com o alto, buscando o auxílio das consciências divinas que nos orientam, a fim de entendermos e assimilarmos todos os conceitos que aqui serão elucidados através do Livro dos Espíritos, que será o objeto de estudo de hoje. Assim seja. Então, dando continuidade à aula de hoje, aula 29, com a temática da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, Livro dos Espíritos, questão 536 até 557. Então vamos lá. Livro dos Espíritos, como de costume. Capítulo 9 do Livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Subtítulo: Ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza. Então, nós temos que lembrar o seguinte: o espírito, o princípio inteligente, da forma como nós o estudamos, da forma como nós já reiteradamente já explicamos, ou seja, segundo os parâmetros da doutrina espírita, basicamente existem três coisas no universo. Deus, que é separado da criação e tem lá seus atributos, que você pode também rever basicamente no início do Livro dos Espíritos. Matéria, que no seu estágio mais elementar, segundo a nomenclatura do século XIX da doutrina espírita, é classificada como fluido cósmico universal, e espírito, ou seja, princípio inteligente, que é algo, mas não é material. Tá? O espírito é alguma coisa, porém, como ele não é material, a gente não tem um parâmetro para nós conseguirmos entendê-lo. Talvez nem seria esse o melhor parâmetro, mas, por exemplo, o fóton, né, que é a partícula, o quanta do Einstein, o fóton é a partícula de luz. Mas essa partícula não é chamada de partícula, mas não é uma partícula, ela é uma carga. Ela não tem massa, ela não é material, mas ela pode ser subdividida numa unidade, mas é uma unidade de energia. Mas mesmo essa energia, ou seja, mesmo o fóton, é ainda sob o ponto de vista da doutrina espírita matéria, pois ele faz parte do espectro eletromagnético. Então, ainda assim, o fóton, mesmo sendo uma carga, uma quantidade de energia indivisível, não possuindo massa, por assim dizer, né? Não é um parâmetro muito adequado para a gente entender o que seria o princípio inteligente, o que seria o espírito, pois o espírito é imaterial. Pois é. Mesmo o espírito, mesmo o princípio inteligente sendo algo imaterial, ele faz parte da natureza, ou seja, dessa tríade Deus, matéria e espírito. E ele tem total influência sobre o elemento material e sobre os fenômenos que são manifestados dentro da realidade, né? Pelo menos, e entendendo realidade segundo aquele conceito de Umwelt, né? Aquilo que nos é percebido, aquilo que nós podemos compreender como real. Tá? Mas é inegável que o princípio inteligente, é inegável que o espírito tenha influência sobre a matéria. Então, quer uma prova? Então, ó. Parece ridículo.
mas é verdade. Ou seja, o meu espírito, o meu princípio inteligente, né, está ordenando para que a matéria que faz parte, os elementos materiais concretos lá da tabela periódica que fazem parte do meu corpo, se movimentem pelo espaço. Então, vai dizer que eu não tenho influência sobre a matéria? Vai dizer que o espírito não tem influência sobre os fenômenos que ocorrem na realidade material? Então, descartar a presença ou a existência do espírito dentro dessa quantificação dos fenômenos é o principal, pelo menos no meu entender particular, é o principal equívoco da física, né? Apesar que a física moderna tem já, através da física quântica, verificado essa grande e proeminente influência do espírito sobre a matéria e os resultados que advêm dos experimentos propriamente materiais. Ou seja, quando você faz um experimento clássico da física quântica, ou seja, é encaminhada uma partícula, né, e ela passa por dois vãos. Então, quando o observador não está presente dentro desse experimento, a partícula ela assume um comportamento de onda. Interessante. A partir do momento que essa mesma partícula, dentro desse experimento, ao observador, ela assume o comportamento de partícula. Então, a presença do observador, ou seja, a presença do elemento espiritual dentro dessa experiência em nível quântico, gera resultados diversos. A simples presença do observador. É muito interessante. De qualquer maneira, depois desse introito, entremos então naquilo que vem apreciado no Livro dos Espíritos. Questão 536. Os grandes fenômenos da natureza, os que se considera como uma perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou bem têm um fim providencial? Então, a questão, ela esquece um pouco esse introito que eu fiz, tá? A questão se refere ao seguinte: os grandes fenômenos da natureza, os que se considera como uma perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas, ao acaso, ou têm um fim providencial? Quando se pergunta em fim providencial, temos que entender o que está sendo perguntado. Fim, finalidade, providencial, providência, ou seja, há um objetivo de Deus nesses fenômenos. Então lá um tsunami, um grande terremoto que se manifesta, ele só tem o quê? Eles são devidos a causas fortuitas, causas sem conexão aparente, ou eles têm um objetivo providencial, têm um objetivo divino? Resposta: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então, nessa perspectiva, todos esses grandes fenômenos, ou os pequenos também, estão dentro desse encadeamento da providência divina, ou seja, eles têm uma finalidade, um objetivo. 336A. Esses fenômenos têm sempre o homem por objeto? Ou seja, todos os fenômenos da natureza têm como finalidade, como fim providencial, o homem? Resposta: algumas vezes eles têm uma razão de ser direta para o homem, mas, frequentemente, também não têm outro objeto senão o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Ou seja, nem todo terremoto, nem todo tremor tem um fim providencial de atingir ou criar alguma situação específica para o desenvolvimento do homem em si. Então, vamos lá, um deserto lá no meio do Atacama, tem algum fim previdencial? Ninguém mora lá, não tem nada, vai cair umas 3, 4 rochas, um tremor de terra lá, não vai gerar nada. Agora, um tremor de terra lá na falha de San Andrés, né? Ou lá em Tóquio, será que tem algum fim providencial? Prova que sim. Tem objetivos bastante relevantes. E segue. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira nisso como em todas as coisas.
Mas como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus? Perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para agitá-los, acalmá-los ou dirigi-los. Resposta: mas é evidente. Isso não pode ser de outra forma. Deus não se consagra a uma ação direta sobre a matéria. Tem seus agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. Veja, sob essa ótica trina, ou seja, matéria, espírito e Deus, Deus é o único elemento que está apartado, está fora da criação. Então, na concepção espírita, Deus não executa as coisas. Deus ordena. Então, dentro dos desígnios da providência divina, Deus, sendo a fonte, a causa primeira de todas as coisas, manifesta-se. Mas quem que dá execução, quem que dá cumprimento a esses desígnios são os seus chamados co-criadores, ou seja, os próprios espíritos. Os espíritos são agentes para que a manifestação da vontade divina efetivamente se torne real. Então é aquela história, né? Sob um ponto de vista bem simplista até, assim, Deus não assina carteira de ninguém. Você pode ajoelhar e rezar o quanto você quiser. Deus não vai assinar a sua carteira. Então, assim, para que essa bênção, para que esse fim providencial tenha cumprimento, faz-se necessário que um elemento, ou qual outra pessoa, outro espírito, cumpra com a sua função e exerça o seu papel para que essa manifestação ocorra. Isso é muito óbvio, muito claro dentro das relações interpessoais que nós temos no cotidiano, né? Mas existem fenômenos na natureza que aparentemente não têm correlação direta com inteligências, com princípios inteligentes, com os espíritos, assim seja, né? Entretanto, imagine o seguinte: você imagina uma pessoa que é meteorologista, uma pessoa que é vulcanólogo, estuda vulcão, uma pessoa que é especialista em oceanografia. Você acha que quando ele morre, ele vai virar o quê? Advogado? Médico? Você acha que lá no plano espiritual ele não pode continuar a exercer, se aprofundar os seus estudos nessas mesmas áreas? Uma pessoa que é físico, você acha que ele chega lá e ele vira o quê? Vira biólogo? Pode até ser, mas a tendência é ele continuar no ramo de conhecimento ao qual ele se especializou, não é? Ao qual ele às vezes tem verdadeira paixão. Então veja bem, não quero ficar muito divagando nessa situação, mas é interessante trazer a seguinte concepção. Dentro não digo da astronomia, né, mas dentro da cosmologia, né, no estudo do cosmos, quando o homem iniciou sua busca de vida e inteligência fora do espaço, isso pela ciência mesmo, não tem nada de ufologia, não é esoterismo, nada disso. Então é o quê? São os telescópios, principalmente radiotelescópios, que ficam apontados buscando sinais de ondas eletromagnéticas que sejam alguma manifestação de alguma civilização. Isso ocorre, é só você pesquisar, e isso é um ramo da cosmologia. Tá? Basicamente, quando eles começaram a procurar civilizações no espaço, desenvolveu-se aquilo que foi chamado de escala Kardashev. O que é isso? Ora, se nós vamos buscar civilizações fora do nosso planeta, como que nós poderemos identificá-las? Não é? Então imagina se fosse ao contrário. Se fosse uma outra civilização extraterrestre procurando vida na Terra. Se ela chegasse 100 anos atrás, tinha rádio? Até tinha, né? Estamos em 1915. Se ela viesse
em 200 anos atrás. 200. Então, estamos em 2020, 1820. 1820, tá? Lembre-se, a família real portuguesa veio para o Brasil em 1808. Então, estamos no primeiro reinado ali, né? Mas acho que ainda está em Dom João VI não tinha nem voltado, tá? Não teve nem a independência do Brasil. Se essa civilização apontasse seus radiotelescópios para a Terra em 1820, ia pegar algum sinal? Ia pegar alguma coisa? Não. Tem vida na Terra? Tem. Mas não atingiu o nível de desenvolvimento tecnológico que permitisse ter emissões de rádio no espaço. Por quê? Não tinha petróleo, era tudo a lenha ou carvão, não tinha rádio, não tem eletricidade, não tem eletromagnetismo, não tem nada. Tem internet? Não tem nem luz. 200 anos atrás. Então, quando os cientistas se propuseram a investigar a vida no cosmos, eles começaram a analisar assim. Eles criaram uma escala de desenvolvimento civilizatório, ok? Então, eles disseram assim, uma civilização de tipo 1 é uma civilização que domina as energias do átomo, né? Ou seja, do Sol, vamos pôr assim. É uma civilização, ou melhor, desculpa, não é isso. A civilização de tipo 1 é uma civilização que já dominou as forças da natureza, todas elas. Tá? A civilização de tipo 2 é uma civilização que regula e consegue o quê? Controlar as forças de manifestação da natureza dentro de um planeta. A de tipo 3 é uma civilização que dominou as forças de um sistema solar, de um Sol. Ela é capaz de criar Sol. Não é jogar uma bombinha atômica e esquentar a atmosfera, a temperatura da superfície do Sol, não é isso. Ela é capaz de criar um Sol, um sistema solar. Uma civilização tipo 4 domina a energia de um buraco negro, ou seja, de uma galáxia. Então, nessa escala, nós hoje, com bomba atômica, com rádio, com telescópio, nós somos uma civilização tipo 0, pois aí 99% da nossa energia é produzida ou através de cinética, né, turbina, movimento da água gerando, ou por emissão, vamos dizer, por carvão, queima, é através ainda de processo térmico. Então, se nós somos uma civilização tipo 0, uma civilização tipo 1, quando ela entra em contato conosco, você acha que ela usa telefone? Você acha que ela assiste TV? Você acha que tem rádio? Então dos questionamentos a respeito desse tema é assim, por que o extraterrestre não vem conversar com a gente? Pela mesma razão que você não vai lá no formigueiro perguntar para a rainha quem que manda lá. Essa é a diferença. Se você imaginar uma civilização com 1000 anos à frente, imagina a nossa civilização. Então, Brasil, ano 3000, 3020, 1000 anos para frente. Como que vai ser? Você consegue imaginar? Você conseguiria imaginar? Você lembra como é que era a sua vida? Eu sou de 1983. Então, assim, você lembra da sua vida antes do WhatsApp? Como é que era? Como é que fazia para namorar? Tinha que ligar lá e conversar com o pai. A fulana tá aí? Eu nem sei como é que era isso. Entende? Porque eu já nasci na época com o celular. Pelo menos tinha essa vantagem. Então veja. Isso é uma diferença de décadas. Imagina uma diferença de milênios. Ou de centenas de anos. Então o que a gente tem que ver é o seguinte. Vamos voltar. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, ou seja, questão número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Então, todas as manifestações da natureza, no universo, tem como causa primeira Deus.
Nisso, como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus? Ou seja, são as próprias inteligências, são os próprios espíritos que são o quê? Os agentes. São aqueles que fazem a vontade de Deus se manifestar nessa realidade material. Então, veja, Deus, espírito, matéria. Quem que faz a matéria acontecer? Como que faz as coisas acontecerem na matéria? São através de ações, agentes espirituais. Ou seja, não pensa esoterismo, não. São os espíritos que executam, tá? A vontade, Deus fala assim, dê uma casa para Maria. Tá a casa pronta lá? Há toda uma ação para que isso se concretize, não é? Que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus. Perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para agitá-los, acalmá-los e dirigi-los? Ou seja, alguns espíritos de nível super elevado, através do seu psiquismo, poderiam gerar essas manifestações? Através de um sucedâneo de causa e efeitos? Resposta. Mas é evidente. Então, no plano superior, né, naquelas inteligências que coordenam a própria manifestação, a própria Terra, existem sociólogos, existem meteorologistas, oceanógrafos, né, vulcanólogos, existem uma série de pessoas, geólogos, né, estudando esses fenômenos, prevendo essas situações. Por quê? Você acha que as pessoas que estavam lá em Fukushima, quando deu o tsunami, explodiu o reator atômico, você acha que elas estavam lá por acaso? Você acha que isso aconteceu? Podia acontecer em qualquer lugar do mundo. Você acha que aconteceu no Japão por acaso? Todas aquelas pessoas envolvidas nesse tsunami, você acha que elas nasceram no lugar errado? Você acha que a providência divina ia deixar uma pessoa aleatória lá, sem nada, sem nenhum vínculo kármico com relação a isso? Tá, mas se a pessoa está lá em Fukushima e tem 70 anos, esse evento foi antecipado 70 anos, né? Então ele diz lá, mas é evidente, isso não pode ser de outra forma. Deus não se consagra a uma ação direta sobre a matéria. Deus não intervém diretamente na matéria. Tem seus agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. Então, em todas as escalas, os princípios inteligentes atuam para que a manifestação da vontade divina se concretize. Ou você acha que a fertilidade de um solo, ou seja, depende do homem? Bom, aqui no Paraná depende um bocado, mas depende não só da parte química. A fertilidade efetiva do solo depende da atuação de inúmeros micro-organismos. Alguns macro, como minhoca, etc. Esses elementos vivos, tá? Esses micro-organismos são princípios inteligentes, que estão cumprindo um papel e uma função no mundo. E executando o quê? A vontade divina. Então, a vontade manifestada em Deus vem lá de cima, lá das consciências crísticas e vem descendo até chegar em nós, mas não para em nós não. Vai até as últimas escalas dos princípios inteligentes, né? Que ainda não atingiram a fase hominal, que é a fase na qual nós nos encontramos. Então, o princípio inteligente que atingiu a fase hominal é, na nomenclatura do Espiritismo, nesse recorte metodológico chamado de espírito. E esse é o objeto do Espiritismo, né, de estudo, né, da ciência espírita. 537. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com esta diferença de que olhavam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais,
Assim, alguns estavam encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento? Resposta: ela é tão pouco destituída de fundamento que está ainda bem abaixo da verdade. Então, não tem lá o Thor, que é o responsável, não tem um espírito que é uma divindade que é responsável pela aquela manifestação natural, tá? Mas isso não quer dizer que o princípio inteligente não tenha influência para que o fenômeno ocorra. Então, não é uma inteligência que coordena, fala assim, vai fazer ou não vai fazer. Essa determinação vem de Deus e há todo um esquema para que a coisa aconteça. Ou que as circunstâncias se deem dessa forma. Então, imagine o seguinte, já está nos desígnios de Deus que determinado fenômeno, vamos usar o Fukushima de novo, que aquele terremoto ocorreria. Então, assim, a gente não está vendo, né, a movimentação das placas tectônicas no fundo do mar, não estamos acompanhando isso. Mas, por óbvio que na perspectiva espiritual, essa facilita muito. E é possível identificar e às vezes, eventualmente, dependendo da situação, até calcular o time que isso ocorreria. E aí, através dessas verificações, é possível alocar determinados agrupamentos que possam passar pela experiência que vá se realizar. Mas aí, daí a dizer que está o espírito lá fazendo com que o evento ocorra, aí é uma outra situação. Então nós temos que entender essa questão de uma maneira complexa, ou seja, não determinística. Existe essa possibilidade e existe a outra. Então, cocriação, coparticipação e coexecução. Resposta. Pergunta. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo os seus fenômenos geológicos? Resposta. Esses espíritos não habitam positivamente a Terra, mas presidem e dirigem segundo suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Então, não necessariamente para que haja o fenômeno, haja essa intervenção direta ali do espírito. Essa intervenção pode ser remota, fluídica, muitas vezes. 538. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírito? São seres à parte ou espíritos que estiveram encarnados como nós? Que o serão ou que foram? Ou seja, como essas questões permeiam toda a escala espírita, ou seja, desde o princípio inteligente que se encontra na fase animal, então a minhoquinha, o micro-organismo que está na Terra, até as consciências crísticas que estão lá presidindo a formação, através do exercício, coordenando a formação de um planeta, de um sistema solar, etc. Então, tudo isso, eles fazem parte desse fenômeno. Então, por essa resposta, os espíritos são à parte? São seres à parte ou espíritos que estiveram encarnados como nós? Que ou serão encarnados como vós, ou seja, lá no futuro, né, estão ainda em desenvolvimento, ou que foram, ou seja, estão lá muito à frente. Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Resposta. Segundo seu papel, mais ou menos material ou inteligente. Alguns comandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. Ou seja, lembre, espírito é o princípio inteligente que atingiu a fase hominal. Mas o princípio inteligente que habita lá o micro-organismo que está dentro da Terra, ele é princípio inteligente. Só que numa fase anterior à fase hominal. O princípio inteligente que habita lá as regiões celestes, como Cristo, na escala Cristo, ele é princípio inteligente. Só que, sei lá, na mesma distância nossa para o micro-organismo, eventualmente. Então,
Essa é a ideia, tá? Então todos cumprem o seu papel para que as manifestações e os fenômenos ocorram. 539. Na produção de certos fenômenos, as tempestades, por exemplo, é um espírito que age ou se reúne em massa, em massas inumeráveis. Então veja, uma tempestade tem uma influência, mas veja, não é o espírito que está carregador lá, não é isso. É a atuação psíquica coletiva que gera essas manifestações. Então, da mesma sorte que reiteradamente estamos vendo em diversas mensagens que o clima psíquico da Terra favoreceu a manifestação do corona, né, de uma doença de característica como o corona, através das emissões psíquicas, as emissões fluídicas coletivas de toda a humanidade, né? Então toda a humanidade está pensando bem, toda a humanidade está pensando em caridade, está pensando em renovação íntima, está pensando em melhorar-se. Qual que é, se a gente for puxar na é só pensar no nosso pensamento, a gente que está nesse caminho, se você pegar a quantidade de pensamentos que tivemos ao longo do dia, quais foram elevados e quais não foram? Põe numa planilha. Eu tô lascado, eu tô em débito eterno praticamente, né? Eterno não, aí já tô exagerando. Mas pelo menos, assim, ganha disparado o pensamento negativo, com ansiedade, com principalmente a ansiedade ultimamente. Mas enfim. Então são essas emissões coletivas que geram e auxiliam a manifestações desses fenômenos da natureza. 540. Os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo e irrefletido. Alguns sim, outros não. Ou seja, como a manifestação permeia toda a escala, então vai depender de onde o espírito se encontra. Há espíritos, ou seja, há princípios inteligentes que nem chegaram à fase de consciência, autoconsciência, nem sabem que existe. Né? Alguns animais, e existem vários estudos, não têm ainda a formação daquilo que a gente vai chamar de ego, né? Ou seja, a formação da autoconsciência. Então, é um exemplo bem besta, assim, põe um espelho na frente dele e ele começa, sei lá, o cachorro começa a latir para ele mesmo, porque ele não consegue se identificar. Olha, eu sou essa imagem aí. Alguns animais, então, assim, golfinho, elefante, os símios, né, os macacos superiores, ou seja, o gorila, orangotango, bonobo, chimpanzé, eles têm essa capacidade. Mas há um mico-leão dourado, ele não sabe. Esse aí não tem ideia, né? Então vai depender. Então alguns sim, os outros não. Eu faço uma comparação. Imagina essas míriades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. São os corais, né? Crês que nisso não há um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? No entanto, esses não são senão animais da última ordem que cumprem essas coisas para proverem suas necessidades e sem desconfiarem que são os instrumentos de Deus. Muito bem. Da mesma forma, os espíritos, os mais atrasados, são úteis ao conjunto, enquanto ensaiam para a vida e antes de terem a plena consciência de seus atos e seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Eles executam primeiro, mais tarde, quando a sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde, ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve,
Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que ele mesmo começou pelo átomo, admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito limitado não pode ainda apanhar o conjunto. É aquela frase famosa, né? Do átomo ao arcanjo. O princípio inteligente permeando toda a escala evolutiva, né, da vida e também dos fenômenos, né, que regem ou que se manifestam no plano material. Então vamos dando seguimento, né? Ainda está um pouco cedo. A intervenção dos espíritos no mundo corporal, questão 541, subtítulo: Os espíritos durante os combates. 541. Em uma batalha, há espíritos que assistem e sustentam cada partido? Ou seja, lá, vamos pegar aí, Segunda Guerra Mundial. Tem espíritos que eram nazistas e outros dos aliados? Resposta: sim, e que estimulam a sua coragem. Então, quando nós vamos ver lá o Estado Islâmico, veja, aquela horda, né, aquela falange de espíritos, aquela legião de espíritos, eles não se limitam a só os encarnados, não é? Vamos pôr lá, para cada encarnadinho com uma AK-47 na mão, esse daí deve ter quantos obsessores grudadinho nele? Então, para cada encarnado tem quantos obsessores? Vamos pensar assim, né? Então, o agrupamento, né, aquela legião que forma o Estado Islâmico, o ISIS, não se limita só aos encarnados, não é mesmo? Então ele diz lá: sim, em uma batalha há espíritos que assistem e sustentam cada partido, cada lado? Sim, e que estimulam a sua coragem. 542. Em uma guerra, a justiça está sempre de um lado. Como os espíritos tomam partido por aquele que está errado? Resposta: sabeis bem que há espíritos que não procuram senão a discórdia e a destruição. Para eles, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os impressiona. Então veja bem, são o caso tanto dos antigos quanto dos modernos mercenários. Então, veja bem, essa é uma tendência muito forte mesmo, das guerras modernas. O que ocorre? Então, por exemplo, guerra do Afeganistão, guerra do Iraque, hoje, a maioria das tropas que estão lá, que fazem a guerra mesmo, são de empresas particulares que são contratadas pelos Estados Unidos. Ou seja, qual que é a ideia? O exército tradicional, ou seja, o Estado Brasil ou os Estados Unidos, ele vai lá e pega um filho de alguém e transforma esse filho de alguém em um soldado e envia esse soldado, e esse soldado morre na guerra, seja qual ela for. Qual que é a consequência? Esse cara não vota mais no presidente. Então, ao longo do tempo, que foram acontecendo? Existe uma empresa, eu acho que é Black Dog o nome dela, que é a maior empresa de mercenários dos Estados Unidos, do mundo, basicamente. Então, o que eles fazem? Essas pessoas que foram treinadas, principalmente forças especiais, quando eles se aposentam, eles saem do exército, veja, o cara foi soldado a vida inteira. Você acha que o cara vai virar pedreiro? O cara vive, a mentalidade dele é a mentalidade de guerra. Quando ele volta para ser civil, muitas vezes ele não consegue fazer essa transição. Então o que eles fizeram? Eles criaram empresas, montaram empresas de segurança, que nem a Proforte aí da vida, né? Só que é uma Proforte que vai para a guerra. Então os Estados Unidos, através de offshores, né, de outras empresas, eles contratam essas empresas para irem fazer segurança lá no Iraque. Só que essas empresas são as que efetivamente estão na linha de frente no combate. Não são... Então as guerras modernas não são travadas por nações, basicamente, são travadas por empresas multinacionais de guerra.
Então, veja bem, há espíritos, há pessoas, lembra que espírito é pessoa, que ela não quer saber a causa, qual que é a sua causa. Quer saber de ganhar dinheiro ou quer saber de estar lá na guerra, porque ele gosta daquilo, entendeu? Não é causa. Então, vamos pôr lá a guerra da Síria, a causa. Você acha que a causa é a democracia? Começou até, talvez na Primavera Árabe começou. Mas assim, olha que desgrama. Hoje em dia, a visão dos Estados Unidos é manter o Bashar al-Assad lá na Síria, porque pelo menos tendo um ditador lá, na cabeça deles é assim, esse povo não se entende. Então, tendo um ditador brabão lá, pelo menos não tem guerra. Ficou assim. Então, o cara foi lá e tirou o Saddam Hussein do Iraque. O que aconteceu? Estado Islâmico. Esse foi o resultado da intervenção dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque, lá depois da Torre Gêmea. Estado Islâmico. Terrorismo. Muito mais intenso, né? Então veja, há espíritos que não se importam com a causa. Não tem certo e errado para ele. Tem quem me paga e quem não me paga. Tem quem me permite fazer o que eu quiser e quem me restringe. Por quê? Outra situação. Quem responde aos tribunais internacionais são os soldados. Soldados, né? De nações. Essas empresas particulares não respeitam códigos internacionais de guerra. Não tem. Eles fazem o que eles quiserem. É bem assim. Então, você pode ver, por exemplo, na guerra de Angola, né, na independência de Angola, como que foi essa guerra? Então, tinha Portugal, né, e o que acontece? Os rebeldes que queriam a revolução eram financiados e ajudados por Cuba. E aí os Estados Unidos ajudou. Mandou o quê? Mandou mercenários sul-africanos lá. Então e isso tem documentário, tem filme aí no YouTube, você pode baixar e ver como que os mercenários atuavam. Não tem código de guerra não, viu? Mas segue. Então essas pessoas morrem. E aí? Ela gosta do furdunço, ela gosta da guerra em si, né? Dessa manifestação humana ainda retrógrada, mas que tem o quê? Desde que o mundo é mundo, desde que você era um macaco, pegou um pedaço de pau na mão aí, tá se matando. Então são comportamentos que estão sendo repetidos milhões, milhares de anos, não é hoje. Então, para você alterar um comportamento que faz milhares de anos, milhões de anos que você tem, é complicado. Da hora para outra, muitas vezes não consegue. Então segue. 543. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Resposta: sem nenhuma dúvida. Os espíritos podem influenciar por esse motivo, como por todas as concepções. Então, com certeza, né? 544. Os maus espíritos poderiam suscitar maus planos, tendo em vista o perder? Resposta: sim, mas não tem ele seu livre-arbítrio? Se seu julgamento não lhe permite distinguir uma ideia justa de uma ideia falsa, disso suporta as consequências, e faria melhor obedecer do que comandar. Então, assim, não dizendo que foram os maus espíritos, né, que induziram Hitler a invadir a Rússia, mas ele perdeu a guerra ali, tal como Napoleão fez também, né? Napoleão basicamente destruiu seu exército com a invasão do Egito e com a invasão da Rússia, né? Mas ele poderia ter avaliado que não seria o caso dele conseguir, né? Mas sim, né? Mas daí basicamente pode influenciar, mas ele não tem o livre-arbítrio de avaliar o sim e o não. Da mesma forma nós, né? Vamos entrar num projeto, vamos construir uma casa, vamos montar um negócio.
Muitas vezes os nossos amigos querem nos derrubar e através da nossa ganância nós entramos em vamos lá, vamos investir todas as economias no Telex Free, né? No Bebum, né? Entra aí na pirâmide. E aí, mas você não tinha consciência? Eu sabia, né? Falar que perdeu tudo. Ah, perdi tudo no Telex Free. Ah, peraí, né? Até eu que sou besta, não sou tão velho assim, lembrei das pirâmides, né? Muito comum até na época antes do real, né? Era bem comum assim. Era o esquema Ponzi, né? Que é chamado nos Estados Unidos. Mas vamos lá. Mas ó, sem problema nenhum, né? Qualquer coisa a gente entra com o processo. 545. O general pode algumas vezes ser guiado por uma espécie de segunda vista, uma visão intuitiva que lhe mostre antecipadamente o resultado de seus planos. Então aquela visão assim, ó, vai acontecer isso, vou fazer isso, aquilo, não é? Resposta. Frequentemente é assim no homem de gênio. É o que se chama de inspiração e faz com que ele haja com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e sabem aproveitar as faculdades das quais está dotado. Então o general MacArthur, né? O general Douglas, na invasão do dia D, nossa, olha o tanto de coisa que teve que ser coordenada, né? Para que ocorresse essa invasão lá na Normandia, né? Na França. 546. No tumulto do combate, o que ocorre com os espíritos que sucumbem ainda se interessam pela luta depois da sua morte? Resposta. Alguns se interessam, outros se afastam. Comentário. Nos combates, acontece aquilo que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito está surpreso e como atordoado, e não crê estar morto, parecendo-lhe ainda tomar parte na ação. Não é senão pouco a pouco que a realidade lhe aparece. Ou seja, muitas vezes, em mortes súbitas, o espírito sequer toma conta, consciência de que ele morreu. Então você está aqui na trincheira, cai uma bomba. Daqui a pouco você acorda e continua a batalha, eventualmente, né? Você está naquele atordoamento que ocorre após o desencarne violento, né? Então muitas vezes a pessoa não sequer toma conhecimento da sua situação atual. E aí é onde ela depois de um tempo relativo, né? Dependendo da fixação mental que a pessoa se encontra, ela vai a pouco tomando consciência da sua atual ou sua real situação como desencarnado. 547. Os espíritos que se combatiam, estando vivos, uma vez mortos, se reconhecem por